Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes os irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o anatotita, e Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, e Jeremias e Jaaziel, e Joanã e Josabade, o gederatita, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Cefatias, o arutita, Eucana e Isias, e Azarel, e Joézer e Jazobeão, os coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Georão de Gedor. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os do vale para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus com conselho os despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram por ele de Manassés, Adna e Josabade, e Jadiael e Micael, e Josabade e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele 3.700. Isadoque, sendo ainda mancebo, varão valente. E da família de seu pai, 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim,
20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha, com o coração constante. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodelas e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi
e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. E se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel,
E dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Beni, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel e Semiramote e Jeiel e Uni e Eliabe e Maacéias e Benaia com alaúdes sobre Alamote. E Matitias e Elifeleu e Miqunéias e Obed-edom e Jeiel e Azarias com harpas sobre Seminite para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Netanel e Amazai, e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.